Imagino que já está gravando, né? Não posso ver. Está sim. Sim. Bem, meus estudantes, bem-vindos, bem-vindas de novo. Sim. Hoje, nosso segundo encontro. Espero que o primeiro tenha sido bacana. Obrigado. Devo agradecer vocês pela paciência, porque quase não começamos. Mesmo assim, bola para frente, né? Não dá para mais. Hoje temos várias coisas, sim, que eu gostaria de compartilhar com vocês, sim. Digamos que eu estou falando com o professor Santiago sobre a questão das temáticas para o curso, sim, e ele me falou sobre a casa e tudo mais. A aula passada, a gente pode fazer algumas leituras, conhecer alguns tipos de moradias, sim, e enfim. Hoje, digamos que vamos continuar com a mesma temática, mas eu preciso falar com ele mais uma vez para que a próxima semana esteja tudo bem mais claro, mas ele me falou que durante esse ciclo a gente vai falar das casas, das moradias e da cidade. Então, imagino que hoje vamos ter uma pequena introdução à temática da cidade e a próxima aula continuaremos aprofundando na questão. Mas antes de fazer isso, a aula passada, percebi algumas inadequações que alguns de vocês fizeram. E eu fiquei pensando que seria ótimo que a gente pudesse, de repente, dar uma olhada de novo, sim, mas não sei se vocês antes estudaram isso, a questão das dicas de fonética, porque eu acho que isso é fundamental para que vocês, de repente, possam utilizar um pouquinho mais a língua falada e, além disso, possa também, de alguma maneira, compreender, caso vocês estiverem assistindo um filme, um seriado, de repente escutando música, né? Para que possam distinguir alguns sons e também, eu acho fundamental, de repente, distinguir algumas das particularidades que vocês vão encontrar dentro da língua portuguesa. Quer dizer, aqueles sotaques que, de repente, durante o caminho, puderem se encontrar. Então, digamos que uma partezinha dessa aula de hoje, vamos aproveitá-la, sim, para repassar essa questão das dicas de fonética. E, de repente, esclarecer algumas coisas e, de repente, também tirar algumas dúvidas, caso vocês tiverem algumas dúvidas sobre pronúncia. Beleza? Tudo bem? Boa tarde para os outros, as outras que chegaram um pouquinho depois da hora marcada. Não me lembro quem... Deixa eu ver. Carlos chegou e... Boa tarde, professor. Tudo bem, professor Carlos? Daniela chegou, se não me engano. E Tatiana não tem microfone. E é isso, certo? Bom, então, olha só, estudantes, acho que todo mundo pode acessar na pasta, sim? Por favor, vamos aí na pasta do grupo, sim? E aí na pasta, vocês vão encontrar uma pasta pequenininha que se chama Dicas de Fonética. Todo mundo tem? Olá. Oi, gente. Profe, un momentico, la estamos buscando. Beleza, isso, obrigado. Já encontrei. Perfeito. Então, como eu já falei, sim, digamos que pelo menos essa primeira parte da aula, sim, a gente vai se encarregar de
repassar as dicas de fonética, sim? Vamos fazê-lo rápido, sim? Porque a gente não vai ficar nisso, justamente, senão que vamos utilizar esta primeira partezinha para fazer um repasso rápido sobre o uso das dicas de fonética. Ficou claro? Sim? Fica claro. Então, começamos. Como vocês podem ver, tem dicas por números. 1, 3, 4, 7, 8, 9, 12, 10, 13 e assim por diante. Sim? Então, vamos começar com uma leitura. Sim? Vamos começar com uma leitura. Então, a gente vai se encarregar de fazer a leitura do ponto, sim, e de uma parte dos exemplos. Não vamos fazer as leituras das frases todas, senão dos exemplos. Então, comecemos com a primeira dica. Sim? Comecemos com a primeira dica. Alexandra, por favor, a primeira dica. Leia. Sí. Profesor, los ejemplos. O número, sim, e depois os exemplos. Não as frases todas, senão onde diz, por exemplo, tal, tal e tal. Mas leia o que diz o número. Número 1. Número 1. Por ejemplo, P, você, café. Estamos Espera, em janeiro. Leia o que diz quando a vogal é. Sim? Quando a vogal E estiver no final das palavras, seguida e o não de es, será pronunciada como I. Por exemplo, alface, alface, creme, doce, alegre, alice. No entanto, se essa vocal for acentuada, seguida ou não de es, a pronúncia continua como E. Por exemplo, P, você, café. Isso, até aí. Isso, Obrigada. perfeito. Obrigado a você. Então, atenção, gente. Atenção. Uma coisa aí, se vocês prestaram atenção, o que falou Alexandra, desculpa, o que leu Alexandra, certo? Vogal E, sim, vogal E. Estamos falando de letra E, vogal E, sim? Se estiver no final da palavra seguida ou não de S, a pronúncia vai ser I. A pronúncia vai ser I, sim? Então, se é seguida ou não de S, precisamos entender que é singular, se for singular, ou plural, sim? Então, temos os exemplos alface, creme, sim? Doce, alegre e Alice, certo? Se essas palavras que acabei de ler fossem plurais, então aplicamos a mesma regra, sim? Aplicamos a mesma regra. No entanto, gente, que significa, sin embargo, no entanto, se a vogal, como eu falei na aula passada, for acentuada, seja pelo acento agudo ou pelo acento circunflexo, sim, vai ser E. Então, não aplicamos a regra anterior, sim, senão que vai ser E. Bem, ponto número 2, sim, ponto número 2. Leia, por favor, Angela, que está por aí. Angela. Boa tarde, profesor. Me disculpa, pero llegué tarde y no sé qué están haciendo. Lo siento. Tudo bem, Angela. Na pasta, sim, dos arquivos, onde você encontra semanas 1 e 2 e assim,
Estamos numa pasta que eu subi, que se chama Dicas de Fonética. Abra, por favor, essa pasta e abra o primeiro arquivo. Sim? Bom. Tudo bem? Então, enquanto você faz isso, Lady, por favor, leia, sim? Ok, professor. Quando a vocal O estiver no final das palavras, seguida una GS, será pronunciada como U. Por ejemplo, contu, seculo, fatum, pratum, gatum. No entanto, si esa vocal for acentuada, seguida una GS, a pronuncia continua como O. Por ejemplo, po, no, avó, avó. Os contos... Até aí. Não, para. Obrigado. Tudo bem, Lady. Até aí. Ok. Uma coisa, Lady, cuidado com os acentos. Século, sim? Século. Sim? Ponto, fato, prato, gato. Bom. Muito bem, obrigado. Então, como eu já falei na aula passada, devemos levar cuidado, gente, com a pronúncia quando nos encontrarmos com uma O acentuada com acento agudo e uma O acentuada com circunflexo. Sim? Ó, isto é simplesmente uma informação que vocês devem levar em conta, mas também devem estar bem ligados com a questão quando estiverem me escutando, porque é um exercício para vocês poderem justamente diferenciar quando uma O é O e uma O é O. Então, lembre que esta assim seria uma semi-fechada, ou seja, O, sim, O. E assim que seria fechada, que seria O. Esta O se refere então a circunflexo, sim? E essa O se refere então a acento agudo. O, sim? Já sabe que temos uma diferença também, que fazemos a O na parte de trás da garganta e na parte de frente da garganta, sim? Então seria O e O, sim? Bem. Vamos lá. Professora Maria Isabel, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Que pena que estoy tarde, salgo del colegio a las 4, está en reunión. Tudo bem. Estamos checando um material que eu subi recentemente sobre dicas de fonética, sim? Está na pasta geral, certo? Aí nos arquivos, aí você vai encontrar dicas de fonética, sim? Vamos para a dica número 3. Durante esta primeira parte, vamos repassar isso tão importante que são os sons, sim? As pronúncias. Bem, dica número 3, sim? Profe, y el jueves, con esa tormenta, se fue por acá la luz. Entonces, me quedé desconectada. Bom, mas acho que aí ficou a aula gravada, então você pode se desatrasar e tudo mais, bem? Obrigada. Bom, de nada. Vamos lá. Professor Carlos. Sim. Poderia, por favor, fazer a leitura da dica número 3? Sim. A letra L no final das sílabas é pronunciada como U. Por exemplo, Brasil, sou, calma, seu.
O Muito Gabriel. bem. Sim. Não, para. Isso. Ok. Suficiente. Isso, é assim. Beleza. Bom, perfeito. Muito bem. Estudantes, espero que esta dica vocês levem em conta, sim? Fundamental que vocês possam lembrar dessa dica. Final de sílaba não quer dizer necessariamente final de palavra. Sim? Não quer dizer necessariamente final de palavra. Final de sílaba. Final de sílaba. Sim? Bem. Vamos lá, continuamos. Dica número 4. Sim? Dica número 4. Sim? Bem. Alejandro, leia, por favor. Dica número 4. Alejandro? Bom, parece que Alejandro saiu. Bom, deveria estar, mas não está. Bem, vamos ver. Pablo, dica número 4, por favor. As letras T más I serão pronunciadas como o son do, chi en español, por ejemplo, tío, tímido, martirio, ártigo, mentira. Santiago tinha Para. tío. Para. Okay. Aí a questão, Pablo, é justamente utilizar, aplicar aquilo que você acabou de ler, sim? Então, não é martírio, não é, sim, não é tio, sim? Entendeu? Sim? Então, T mais I vão ter som de ti, sim? T mais I vai ter som de ti. Então, você aí, nos exemplos, deve aplicar esse som quando encontrar T mais I. Entendeu? Então, como seria? Bom, como seria? Fazendo a leitura dos exemplos. Sería chi, Digo los ejemplos. Sim, aplicando a regra. Okay. Santiago tinha tio Não, que espera. Os exemplos. Tio. Ya. Tio, tímido, martillo, artigo e mentira. Isso. Então, isso. Então, de novo. Tio, martírio, tímido, artigo e mentira. Muito bem. Pronto. Isso. Obrigado. Até aí. Isso. Perfeito. Vamos lá com a regra número 5. Passemos. Bola para frente. Regra número 5. Professora Maria Isabel, pronta? Ok. As letras T mais E serão pronunciadas como o som do chi em espanhol quando estiverem no final de palavra, seguidas o não de es, exceto quanto quanto o E for acentuado. Por exemplo,
Então, esse aqui eu tenho que aplicar. Durante, ante, ponte, dente, leite. Muito bem. Isso. Onde Muito bem. onde está meu... Ok. Será até aí. Obrigado. Somente os exemplos, para não ficarmos muito tempo. Então, Ok. é até aí. Então, atenção, estudantes. Eu vou dar uma dica que é muito importante. Prestem atenção. Bom, mesmo assim, isto vai ficar gravado, mas prestem atenção. Estamos falando das letras T com uma vogal, certo? T como uma vogal. Isso que quer dizer? Tá, to, tu. Tá, to, tu. Ti, ti. Tá, to, tu. Ti, ti. Como é que é isso de ti, ti? Ah, bom. Ti, ti vai ser T com I, sempre ti. E T com E no final da palavra. É por isso que eu utilizo o meu dedinho mindinho, aquele que está no final da mão. Ó, desse lado, se você começa assim, que nem como eu comecei. Ti no final da palavra seria T com E. T com E. Então, de novo. Tá, to, tu, ti, ti. Ti seria T com E, seguido não de S. E, desculpa, T com I sempre, ou T com E, seguida não de S, no final da palavra. Sim? Ficou claro? Fica claro. Fica claro. Então, lembre. Claro. Tá, to, tu, ti, ti. Certo? Tá, to, tu, ti, ti. Sim? Beleza. Bom, continuamos. Número 6. Número 6. Deixa eu ver. Número 6. O seu Romário, por favor. Número 6. Ok. 6. As letras D mais I serão pronunciadas como G em espanhol. Por exemplo, dicas, adivinhar, odiar. Muito bem. Ou seja, D com I, sempre G. G. Sim? D com I, G. Muito bem. Dicas, adivinhar e odiar. Muito bem. Obrigado. Continuamos. Seguinte dica. Vamos ver se a Ângela já falou, certo? Não, Alejandro. Ah, bom. Ângela, então você, por favor. Dica 7. As letras D con E serán pronunciadas como G en español cuando cuando estiverem no final da palavra seguidas a una GS, exceto cuando o E for acentuado. Por ejemplo, universidade, Andes, onde. Bem, então, uma coisinha aí, gente, que se vocês têm o Word configurado em português, a palavra exceto, falta um C, sim? Falta um C para que coloquem aí. Desculpa, porque parece que foi um erro de digitação. Bom, perfeito. Então, D com E, G, certo? D com E, G. Agora, o que acontece? Acontece a mesma coisa. Como assim a mesma coisa? Aqui, então, vamos ver o seguinte. Dá, do, sim? Dá, do, di, sim?
Da, do, du, di. Como assim que di? Então, de com i, sempre di. E de com e, no final das palavras, sim? Di, sim? Seguido ou não de s. Então, de novo. Da, do, du, di. De com i, sempre di. E de com e, no final das palavras, di. Então, aí já temos, eu espero que esse tipo de exercícios possa ajudar vocês a lembrarem da questão da pronúncia. Quando, de repente, se encontrarem com palavras que tenham essas particularidades. Ou seja, de com i, de com e, de com i, de com e. Sim? Continuamos. Letra R. Desculpa, professor. ¿Você pode compartilhar con nosotros en el correo estas dicas? No correo, no encuentro cómo descargarla. Mas não pode descarregar desde aí, desde a plataforma, Angela? Sí, ahí están. Yo ya las descargué todas. Bom, Angela, tenta de repente, tenta descarregar. Se você não consegue descarregar, me coloca seu correio e eu envio as dicas. Tudo bem? Eu envio pelo correio eletrônico. Tudo bem. Obrigada. De nada. Vamos lá, estudantes. Aqui vamos nos encontrar com uma particularidade muito bacana do português, sim? Que é o uso da letra R, sim? R. Então, eu vou fazer a leitura dessa partezinha. Então, a letra R, sim? Então, diz assim, quando, sim, o R, quando é simples, quando se refere a simples, é um R só. Um R só, sim? Quando é simples, intervocálico, tem o mesmo valor fonético do espanhol. Por exemplo, caro, coroa, barata, raro. Caro, coroa, barata, raro. Sim? Então, um R entre duas vogais vai ser como o R em espanhol. Sim? Quando o R é inicial ou duplo, é velar. Ou seja, semelhante a J em espanhol. Quando fala de velar, é porque você não vai fazer esse esforço que nem os falantes de francês, por exemplo, senão que vai ser como uma J, ou seja, é uma inspiração, tipo Rio de Janeiro, amarra, arrumar, jarra, Roberto e rua. Está dizendo que como J é em espanhol, então é assim, inspirada. Roberto, rua, amarra, sim? E assim por diante. Já tem uma variante dessa letra que vai ser tipo mais influenciada justamente pelos franceses que foram morar no Brasil no século XVIII e não sei o quê, mas que tem essa influência. O que quero dizer com isso? Gente, esse tipo de falantes nos encontramos com o Rio de Janeiro. O que quer dizer isso? Que as pessoas de Rio de Janeiro fazem esse esforço por marcar justamente esse tipo de palavras que tem R. Sim, R. Então, como seria? Rio, amarra, arrumar, jarra, Roberto e rua. Sim? Não é expirada como a J, senão que tem um pouquinho mais
de força, sim? Já tem uma outra possibilidade de R que vocês vão escutar, vão perceber depois, que é uma R que se chama R retroflexo, ou seja, a sua língua faz este movimento. Então, quando você diz porta, Roberto, sim, amarrar, sim, por favor, sim, que são as pessoas de São Paulo. Geralmente, os paulistas utilizam esse R assim, porta, sim, e assim por diante. E assim por diante, sim? Então, digamos que o R no Brasil tem 4 valores fonéticos, sim? Aquele como uma J, aquele que é como um francês, certo? Aquele que é como um R retroflexo e aquele que é como um R como em espanhol, quando os falantes de português estão assim bem no sul, na parte sul, que é perto da Argentina. Então, claro, eles têm também uma influência um pouco, então eles dizem porta, roda, carreta, carroça, sim, carruagem e assim por diante. Então, esse R tem 4 valores, sim? E aparece uma quinta coisa que é uma supressão do R, geralmente quando você está utilizando os verbos em infinitivo. Então, quando você diz, ei, vamos falar, sim? Sim, vamos beber uma cerveja, sim? Vamos beber, vamos falar, sim? Não é falar e beber, se não falar. Vamos beber. E assim por diante, sim? Ficou claro, gente? Oi? Professor, Sim. professor, ¿podría repetir otra vez a última? Sim. Estava dizendo, Lady, que a última é uma supressão, ou seja, você não vai pronunciar R, sim? Ou seja, e os falantes de português, quando você estiver falando como português, uma portuguesa, não, brasileira, desculpa, sim? Dependendo da região, vão suprimir essa R. Então, ao invés de dizer vamos falar, eles dizem vamos falar, sim? É como pensar um pouquinho quando os costeños falam entre eles cortam alguns sons. Acontece a mesma coisa. Fica claro. Tudo bem. Alguma outra pergunta? Carlos, você quer dizer alguma coisa? Sim, eu quero escutar novamente a pronúncia de ER no final das palavras. Mas, como seria? Mal? Tem várias possibilidades, Carlos. Sim. Tem mar, ou seja, Sim. como majota, mar, certo? Sim. Tem um R mais pronunciado, mais forte, que seria mar, sim, Okay. mar. Okay. Dependendo do brasileiro e da brasileira, também vão dizer mar, certo? Okay. Porque estão perto da Argentina, parte sul do Brasil. E, dependendo da pessoa, pode dizer mar, vamos para o mar, Okay. certo? Mas é bem mais útil, é bem mais frequente quando utilizamos verbos em infinitivo, ou seja, suprimem uma parte final. Okay. Obrigado. Tudo bem. Ponto número 9. Vamos lá, gente. Sim, eu acho que vamos terminar tipo 5 horas da tarde com este pequeno repasso, ou esta lembrança, sim, das dicas de fonética. Ponto número 9. Sim, ponto número 9. Vamos lá. Pablo, por favor. Ponto número 9. O é um
Som fricato forte igual ao es en inglés. Cereal, aceite, cozinha e cebra. Bem. Pablo, letra Z. Z. C. Sim? C. Isso, assim. Z. C. Então, aqui, como indica o ponto, sim, gente, é como Z em inglês. Sim. Eu imagino que vocês, alguma vez na sua vida, já tiveram contato com o inglês, sim? Então, não é um som, digamos, não é um som estranho, sim? Em inglês, como se pronuncia esse número, professora Maria Isabel? Acho que o primeiro número natural, se não me engano. Professora Maria Isabel? Olá. Professora Maria Isabel? Bom, parece que a professora não está por estes lados. Estudantes, zero, certo? Zero. Mas você vai pegar esse som. É um som fricativo forte, como falou o Pablo, sim? Que é zero. Zero. Azeite, sim? Azeite. Cozinha. Zinha, sim? Cozinha. E zebra. Zebra, sim? O que acontece quando essa letra você a encontra no final de uma palavra? Vai ser como essa. Então, não tem problema de dizer luz, arroz, certo? Luz, arroz. É como Messi. Não vai ser Zé, senão S. Tudo bem? Pablo, ficou claro? Tudo bem, profe. Continuamos. Seguinte dica. Sim? E neste caso, seria dica número 10. Sim? Dica número 10. Aqui, estudantes, cuidado. Lembre que vocês devem já, digamos, ter embutido nas suas cabeças, nos seus corpos, sim? Nos seus aparelhos fonadores, esse som ou esse uso da nasalização, sim? Nasalização. Bem, vejamos. Romário, dê uma mão aí, por favor. Oi. Com que? Com a dica número 10. Ok. Dica 10. 10, ok. 10. A nasalização corresponde aos casos em que uma vogal é seguida por uma consoante nasal, MN, ou vogais que levem o acento til. Nesses casos, ocorre o som nasal em qualquer sotaque do português brasileiro, como nos seguintes exemplos. Bom, obrigado. Tudo bem. Muito bem. Gente, atenção. Então, que nos acabou de ler o Romário. Uma coisa é o acento til em cima da A ou em cima da O. Gente, se é um acento, justamente esse acento quer dizer que a força
da palavra vai estar nessa sílaba. Sim? Geralmente são, sões, certo? São, sões. E também faz aí, ou dá para nós, uma informação fundamental. Qual a informação? Que as letras M e N, certo? São letras que têm essa particularidade nasal também. Não tão marcada quanto por um acento, senão que você tem que ter, sim, aí, digamos, um esforcinho para dizer ou para pronunciar uma palavra que tenha, sim, justamente essas letras, M ou N. Por exemplo, a primeira frase que está aí, como vocês podem perceber, em negrito está salientado a palavra ou a sílaba jan, sim? Então você diz, a janta vai ser, e temos uma palavra maravilhosa para você perceber justamente o que a gente está falando, sim? Amanhã. Então é como se você pegasse toda a sua nariz e dissesse amanhã. Ou seja, não vai ser assim tão forte mesmo, mas vai ter, você deve sim, se aproximar a esse amanhã, mas sem pegar seu nariz. Ou seja, amanhã, sim, amanhã, sim. Bem, perfeito. Vamos lá, continuamos. A letra, desculpa, o ponto 11, certo? O ponto 11, sim? Corresponde a um sinal gráfico que tem uma letra C, sim? Que é C cedilha, que é como uma S. Vocês já sabem, já reconhecem essas letras, ou essa letra, e qual seria o valor fonético. Sim? Número 12. Dica número 12. Alexandra, vai você, por favor. Sim. Dica número 12. A letra G, quando estiver seguida das vocais A ou U, tem o mesmo som que em espanhol. Por exemplo, gato, água, artigo. Artigo, sim? Gato, água, artigo. Muito bem. No entanto, continua, Alexandra. Bueno. No entanto, cuando estiver seguida de E o I, se pronunciará como Y o Y en español. Por ejemplo, profe, ahí están los ejemplos largos, no hay palabritas. Bem, tudo bem. Estudantes, quando estiver, ou seja, quando você encontrar no futuro, dentro das pronúncias, dentro das conversas, quando você encontrar no futuro a letra G com E ou G com I em qualquer lugar da palavra, vai ser, respectivamente, G e G. Gente, girafa, certo? Já o resto vai ser gagogu. Gagogu. Okay? Gagogu. Obrigado, Alexandre. Continuamos. Vamos lá. Vamos ver. Vamos ver se Maria Isabel, professora Maria Isabel. Olá. Bom, parece que a professora está levando probleminhas. Carlos, vai você, por favor. Sim. A letra J terá o mesmo som que o ella, como ella, em espanhol. Por exemplo,
Japão, Jesus, Guajira, jovem, juventude. 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 Muito bem. Juventude. Juventude, gente. Atenção. Cuidado, gente, sim? J sempre vai ser J. Ou seja, já, jo. Desculpa. Já, je, jo, ju. J. E aí estão as palavras Japão, Jesus, Guajira, jovem e juventude. Sim? J, gente. J. Letra J. Sim? Muito bem, Carlos. Obrigado. Seguinte dica. Dica número 14. Vamos lá. Vamos que vamos. Vejamos. Dica número 14. Não sei. Alejandro? Alejandro escreveu que tinha problemas tem problemas da internet, infelizmente. Bom, Alejandro não pode. Então, vejamos desta vez Leide. Você poderia ler? Sim. A letra S. Ese inicial é pronunciado da misma forma que en español. Sitio, sola, susto. No entanto, o S simple intervocálico tem o som de Z. 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 O Não, Z. não. Z, Lady. C. C. Asa, casa, música, tesoura, blusa. Bem. Lady, cuidado. Escuta, atenção. Asa, assim. Z. Eu sei que algumas pessoas é difícil fazer, mas tem que fazer um exercício de pronunciar, de fazer leitura. Asa, casa, música, tesoura, blusa. Cuidado, gente. Então, que nos diz essa dica? Que temos que, quando encontrarmos a letra S entre duas vogais, uma letra somente S vai ser como Z. Então, por exemplo, blusa azul. Blusa azul. Certo? Z. Sim? Já encontramos palavras que em português se escrevem com dupla S. E isso o que quer dizer? Que essa dupla S vai ser como C cedilha, ou seja, passeio, pássaro, certo? Por exemplo, sim? Um S entre duas vogais vai ser como Z. Um S entre duas vogais vai ser como um Z. Sim? E dupla S como C cedilha. Sim? Então, como S, digamos assim. Tudo bem? Perfeito. Número 15. Bom, número 15 é fácil. Por que é fácil? Eu acho que vocês já estão acostumados a encontrar esse tipo de letras unidas dentro das palavras. Letras que as duas juntas representam um só valor fonético. Ou seja, se você encontrar L com H numa mesma palavra, sempre vai ser li. Sempre vai ser li.
como tipo Paulo Coelho, o escritor, certo? Paulo Coelho, sim? NH, NH. NH sempre vai ser N para nós, sim? Como, por exemplo, amanhã, sim? Como, por exemplo, amanhã. Amanhã, sim? E a outra, CH, CH, sempre, sempre vai ter som de sh, sempre. Sempre, sempre. Sim? Vai ter som de sh. Por exemplo, cheiro, sim? Cheiro, ou seja, olor, sim? Olor, cheiro. Sempre, sempre, sempre. Bom, continuamos. Vamos lá. Continuamos para poder terminar, gente, rapidinho. Bom, são 5 horas. Bem, enfim. A dica número 16 é fácil de vocês distinguirem, é fácil de vocês reconhecerem, sim? É fácil. As palavras em espanhol terminadas em são, em sion, certo? Vão terminar em são em português. Então, emoção, emoção, canção, canção. Então, tudo bem, certo? Número 17, para que levem em conta, isto é uma questão gramatical, sim? Para que levem em conta, é que aquelas palavras que em espanhol terminam em arre, viaje, equipaje, são femininas em português, primeiro que tudo, são femininas. E terminam em agem, ou seja, viagem, equipagem. Sim? Viagem, equipagem. E são femininas. Cuidado, são femininas. Isso é uma regra gramatical. Sim? Gramatical. Bem, para finalizar esta parte, este repasso, sim, fundamental, eu acho. Nos encontramos com a última dica, sim, uma dica um pouquinho mais complicada, e me refiro a complicada porque a letra X vai ter, dependendo de estiver dentro da palavra, vários valores. Então, a gente, digamos que pode memorizar 2 valores fundamentais, básicos, sim? Que seriam 4 os valores, mas temos 2 muito fáceis de reconhecer. Quais são esses valores? Se a palavra terminar em X, vai ser como em espanhol, tipo fax, tipo látex, sim? Vai ser como tipo KS no final, fax, látex. Sim? Primeiro. Segunda, se a palavra começa por X, ou está acompanhada na primeira sílaba pela letra N, vai ter valor de sh, sim? Por exemplo, xícara, sim? Por exemplo, enxada, sim? Espero estejam fazendo a leitura aí dessas primeiras 2 dicas, sim? Xícara, xarope, enxada, enxame, enxaqueca, enxaguar, enxugar, xará, sim? E as outras que terminam com X vão ser como em espanhol. Tórax, fax, látex, sim? E assim por diante. Já temos uma questão um pouquinho mais complicada, sim? Quando nos encontramos... bom, e outra das que são bem fáceis
é quando tem valor de S. Sim? Quando ter valor de S. Então, aí, espero que vocês estejam lendo a dica 18.3, quando diz excursão, excluir, experiência, expressão, extraordinário, extra, sexto, texto, sim? Bem, e já depois vemos que a questão, o bagulho se complica um pouquinho, sim? E aí, gente, aí o que recomendo para vocês? A minha recomendação é, primeiro, leiam bem essas dicas de fonética, por favor. Leiam bem essas dicas de fonética. Essa partezinha última, sim? E entrem em contato, que seja um contato próximo, gente. Isso é a minha recomendação. Aproximem, sim? Que fique próxima essa língua que vocês estão aprendendo, que fique no seu cotidiano. Ou seja, coloquem os seus dispositivos, seja o tablet, seja o celular, seja, não sei, a configuração do seu computador em português, sim? Além disso, escutem músicas em português, sim? Porque aí, de alguma maneira, o cérebro vai pegando, sim, os sons e vai ser bem mais fácil para vocês, sim? Porque aprender essas dicas, por exemplo, o som do X, de memória, respeito a essas particularidades, sim? Essas últimas partezinhas não vale a pena, sim? Não vale a pena caso, sim? Caso você, digamos, queira ter um pouquinho mais clareza, de repente, aprendendo as palavras que estão aí listadas. Mas não são somente essas, são outras, sim? Mas, de repente, pode ter uma referência nessas, sim? Mas não são simplesmente essas. Então, a minha recomendação é que deem uma olhada, por favor, leiam bem de novo essas dicas, sim? Coloquem essas dicas dentro de vocês, dentro da sua cabeça, dentro do seu corpo, dentro do seu aparelho de fonação, sim? Para que possam ter uma melhor pronúncia, sim? Uma melhor pronúncia. Bem. Gente, alguma pergunta? Olá, pessoal. Não, tudo bem. Tudo bem? Bom. Perfeito. Para Carlos, tudo bem. Para o resto? Gente? Tudo bem. Tudo bem? Eu acho a pronúncia do X igual que, Claro. em inglês, a gente tem que aprender como é a pronúncia de cada palavra. Cada palavra é diferente. Eu não consigo ter certeza de como é o X numa palavra. Só tenho Bem. que aprender cada uma das palavras. Bom, acho que, caro Romário, mas acho que você tem bastante capacidade para poder fazer isso, na verdade. Realmente eu aprendi essas dicas, foi a primeira coisa que eu aprendi no YouTube, realmente. Então, por isso, perfeito. eu comecei Maravilha. assim, com essas dicas, e depois comecei com algumas palavras, e depois comecei as aulas. Então, a letra X foi a letra que não consigo aprender muito bem, porque é diferente em cada É palavra. diferente, é complicada e tem muitas palavras que... Ou seja, você não pode pegar tipo uma regra aí para você aplicar em todas as palavras, porque essa regra não vai dar. É como se você pegasse uma fórmula e tal, isso não vai dar.
Mesmo assim, Romário, se de repente tiver por aí o link que você utilizou de o vídeo de YouTube e pode disponibilizar aí no quadro de bate-papo ou no quadro de chat, sim, para que os outros colegas, as outras colegas possam, de repente, utilizá-lo, tudo bem. Sim. Sim, realmente são um conjunto de vídeos que fiz um youtuber. Ele é brasileiro, mas ele fala espanhol. Então, está em espanhol. As dicas são em espanhol, mas ensina como é a pronúncia em português. Foi a primeira coisa que eu fiz. Perfeito. Então, se de repente tiver por aí o link, então disponibilize, sim, para que os outros colegas, outras colegas possam, de repente, aproveitar. Sim? Aproveitar. Bom, continuemos, estudantes, sim? Atenção. Aula passada, sim, fizemos uma leitura sobre favela, sim, que podem encontrar na pasta da semana 3. Aí está, é um documento de 2 páginas, se não me engano, sim? A aula passada fizemos uma leitura sobre isso. Por favor, abra uma leitura e descarregue uma leitura, porque vamos fazer um exercício, neste caso, de reconhecimento de verbos conjugados. Sim, verbos conjugados. Porque, se não me engano, vocês já devem saber quais os verbos conjugados em presente e, sobretudo, gente, quais os verbos que dentro da leitura vamos encontrar conjugados em pretérito perfeito. Então, vamos pegar mais ou menos 10 minutos para que vocês listem, façam um listado dentro da leitura dos verbos que estão conjugados em pretérito perfeito. Sim? Este é um exercício, sim, que precisa que vocês tenham essa conjugação, sim, bem clara. Sim, essas formas de conjugação. Olha só, aqui o Romário acaba de colocar para a gente o vídeo. Sim, obrigado, Romário. Bom, isso fica de material aí para todos e todas. Sim? Bom, gente, atenção. Por favor, vão à pasta da semana 3, abrem o artigo de favela e vão listar os verbos que estiverem em pretérito perfeito, somente. Vamos fazer as atividades mais ou menos em 10 minutinhos. Eu vou servir um pouquinho de água e volto já para que, se tiverem alguma pergunta, sim? Vamos fazer isso já, por favor.
Hola, profe, ¿qué tal contigo? Es que mi internet está fallando. ¿Me repites, por favor, qué hacer? Tiene que leer el documento, compañera, para después sacar los verbos en el tiempo que él dijo. Listo. ¿Cuál documento en el que estamos de las hijas? Sí, ahí en la pasta, favela. Vale, muchas gracias. Bueno, entonces, ¿en qué tiempo es? Oi, eu coloquei isso. ¿En Olá, qué gente, tiempo? como vamos? ¿En qué tiempo? Pretérito perfeito, seja passado. Obrigado. Seu Carlos, sim? Pretérito perfeito. O que é isso, Ale? Uma foto. Uma foto sem mim? Como vamos, gente? Fácil. Estudante, No. tá difícil, Lady? Un poco.
Gente, como vamos? Acho que a minha recomendação é, primeiro, já levamos uns minutinhos, mas primeiro, deveria ter dito para vocês fazer uma leitura, sim, de novo, de todo o texto, sim, de maneira que você pudesse pegar o sentido, sim, da questão da favela, da história, sobretudo, que é onde vamos encontrar mais verbos em pretérito perfeito. E depois da primeira leitura, vocês pudessem encontrar, assim, mais fácil, os verbos que estão conjugados em pretérito perfeito. Mesmo assim, vamos tentar terminar esta atividade, sim, se não fica de tarefa. Então, checamos a próxima aula para poder eu apresentar para vocês uma outra tarefa de conjugação que vão fazer, sim, e de repente irmos pensando na temática da próxima semana, que vai ser a cidade, sim? Profe, yo tengo una pregunta. Yo tengo entendido que el parcial es la próxima semana, pues no, faltan 2 semanas todavía, del 6 al 11 de septiembre, ¿cierto? ¿O las fechas cambiaron? Sim, não. São as mesmas datas. Espera um minutinho que eu tenho por aqui uma informação. Sim. Sim. Atenção, gente. A primeira prova é dia 7 e dia 9 de setembro. Ainda temos 2 semanas. Não, temos a próxima semana. Sim? Então, e também devemos concretizar como vamos fazer para, sim, poder, digamos, reconhecer essa aula que não tivemos a semana passada, sim, de quinta-feira. Então, digamos que a minha proposta é que possamos, se todos puderem, ficar 30 minutos mais durante 4 dias para poder fazer essa reposição. Mas isso colocamos em comum uma próxima semana, se pudermos. Sim? Listo, profe. Acabou? Sim. Ângela. ¿Dónde está el documento? Está na pasta, sim, na pasta da semana 3. Se chama de favela. Sim? Semana 3, favela. Encontrou? Sim, professor, obrigada. Bem. Gente, também, olha só, também acabei de... bem, Pablo parece que compartilhou sua tarefa. Ah, bom. Pablo enviou documento. Isso, obrigado. Muito bem. Isso. Atenção, gente, atenção. Sim? Bom, vamos fazer uma coisa, sim? Vamos deixar esta primeira tarefa, vamos deixar esta atividade como tarefa de casa. A próxima aula, checamos. Sim? A próxima aula, checamos. Olhem, por favor, aí na pasta. Sim? Olhem, por favor, aí na pasta. Sim? De novo, na pasta. Que na semana 3, eu subi alguns
arquivos. Entre eles, que se chama planta apartamento. Sim, planta APTO. Sim, plantas. Já lo bajei. Isso, planta, gente, então vocês vão encontrar que é, sim, o desenho, sim, de um apartamento, e do lado esquerdo tem umas perguntas, sim? E na parte de baixo tem um quadrinho que fala sobre as vantagens e desvantagens de morar seja numa casa ou seja num apartamento. Essa é a segunda tarefa, sim? A gente vai colocar em comum Desventajas de la casa. isso, de morar numa casa e de morar num apartamento. Sim? Sim. Então, atenção, gente, temos duas tarefas. Atenção. Temos terminar esta atividade que começamos hoje. Vocês fazem uma leitura, sim? Podem salientar, ou seja, utilizar uma destas ferramentas, sim? Um marcador de texto. Aí em Word você pode, sim, utilizar para que possa visualmente reconhecer quais são os verbos em pretérito perfeito, sim? Essa é a primeira tarefa. A outra tarefa, sim, vai ser responder as perguntas e as atividades as vantagens e desvantagens de morar numa casa e num apartamento. Isso vamos falar, sim? E hoje, gente, para finalizar nossa aula, vamos fazer um exercício de áudio, sim? Um exercício de áudio, de completar uma música. Essa música, acabei de colocá-la também aí na pasta. A música se chama Janela da Favela, sim? Janela da Favela. Janela da Favela. Um grupo um grupo de reggae que se chama Ponto de Equilíbrio. Vou compartilhar o link do vídeo, sim? Que é uma interpretação ao vivo, sim? Que é mais fácil de entender, sim? Então aqui está. E vamos terminar nossa aula de hoje fazendo esse exercício, sim? Fazendo esse exercício de preencher. Vou colocar aí no chat o verbo que utilizamos. Preencher as lacunas. Preencher as lacunas. O que quer dizer isso, gente? Então, vamos escutar a música e aquilo que escutarmos, as palavras faltantes, vamos escrevê-las, ou você pode escrevê-las também do lado, num papel, numa folha, sim? Papel, uma folha, sei lá, sim? Para depois colocar em comum, sim? Então, parem a atividade da favela e fazem isso de tarefa junto com o outro arquivo, que é aquele de apartamento, sim? E está aí a letra da música de Janela da Favela. E acabo de colocar aí no quadro de bate-papo o vídeo do link que vamos utilizar para preencher as lacunas. Está claro? Vamos fazer isso já, sim? Que ainda temos mais ou menos 10 minutos, 15 minutos de aula, sim? Então, podemos
podemos escutar a música, sim, mais ou menos 2 vezes, 3 vezes no máximo. Sim. Comecem, por favor. Gente, vou colocar para vocês, depois de terminar essa atividade de preencher os espaços, para que escutem uma versão, sim, já uma versão num concerto, com todas as músicas, todos os músicos, sim? Também para que possam, de repente, tentar, sim, compreender de outra maneira, desta vez a música. Aí está. Como vamos, gente? Bom, já passou a ambulância. Gente, como vamos? Difícil? Fácil? A música? Primeiro vídeo? Como vão? Tudo bem? Sim, professor, escutando a canção.
Olá, gente. Pronto? Tudo bem? Prontas? Prontos? Tudo bem, mas não pronto. Ainda não. Tá difícil? Tá difícil, gente? Não muito. Gente, 5h40. Checamos? Checamos a letra? Checamos a música? Chequei sim. Tá bom. Bom, mas parece que o Romário terminou. O resto, gente, terminaram? Eu não. Ainda não. Eu completo. Vou dar uns minutinhos aí para terminar, sim? Para que possamos checar. Vou ligar a luz. Gente, me avisem, por favor, quando poderíamos fazer essa questão de checar.
Sim, eu vou dar mais 2 minutinhos. 2 minutinhos para terminar. Muito difícil. A última parte é muito. Não me diga isso, Carlos. Nossa, é muito difícil. Deve ser, Carlos, que você não escuta muito reggae. Pode ser. É possível que você não escute muito reggae. É possível. Deve ser por isso. Bom, gente, 5h45 minutos. Vamos checar, sim? Vamos checar. Sim, professor. Perfeito, Angela. Ó, comecemos, sim? Comecemos. Abre a janela, né? Abre a janela, moço. Perfeito. Então, vamos lá. Espera aí, eu coloco aqui isto assim, de maneira que possa ver. Isso, beleza. Então, abre a janela da favela. Sim? Vejamos. Angela, você que está sempre pronta. Vamos lá, Angela. Angela? Sim, professor. Eh, que Abre toda a janela da actividade. favela. Sí, pero ¿qué es? ¿Eso explicarlo? Leia o que você colocou aí nas linhas. Então, começa, abre a janela da favela, você Abre a quer. janela, Uhum. abre a janela da favela. Sim. Você vai ver a beleza que tem por dentro dela. Muito bem. Muito bem, Angela. Parece que você escuta. Eu amei essa parte. Ah, bom, perfeito. Muito bem. Depois diz, abre a janela que? Abre a janela, moço. Isso. Moço, então, estudantes. Moço seria uma palavra sinônima de rapaz, ou seja, uma pessoa jovem. Muito bem. Então, depois vemos que vai se repetir. Então, tudo bem, Mangela. Obrigado. Sim? Obrigado. Muito bem. Continuamos. Vamos ver. Alejandro, continua você.
Alejandro? Não escuto bem, diz Alejandro. Nossa. Bom, infelizmente a internet parece que não funciona. Tudo bem. Não se preocupe. Vejamos. Carlos, vai você. Sim. Ok. Você vai ver a beleza que está aí por dentro dela. Muito bem. Não quero dizer que ela não existe tristeza. Muito bem. Não quero dizer que ela não existe pobreza. Muito bem. Porque favela sem mese não é favela. Cuidado. Favela, aí ele diz favela, porque favela sem miséria não é favela. Sem miséria, ok. Isso. Porque favela sem miséria não é favela. Sim? Então, depois podemos ver que vai repetir, sim? Não quero dizer que lá não existe tristeza. Não quero dizer que lá não existe pobreza, que favela sem miséria não é favela. Sim? Perfeito. Muito bem. Na parte final, estudantes, vamos deixar que Romário nos ajude com um pedacinho desse trecho final. Romário, vamos lá. Oh, meu Deus, a parte mais difícil. Essa parte eu não entendi muito bem, realmente. Você vai ver... ok. Vai... Como é? Sim, Vai no bem. silêncio quando a noite... Muito bem. A noite, sim. Perfeito. Cede a vez a madrugada. Muito bem. Cede a vez a madrugada, ou seja, deixa que a madrugada chegue. Muito bem, Romário. Até aí, obrigado. Muito bem. Vamos ver. Alexandra, vai você. Alexandra? Sim. E você vai ver o samba. Empezou falando como a gente. Bom, muito bem. Alexandra terminou. Vamos ver a parte da metade. Sim? Profe, es que esa no la pude, pues no la cogí. Eu la tenho. Tudo bem. Eu la tenho. Vejamos, quem tem essa partezinha, gente? Quem tem esse trecho para finalizar nossa aula de hoje? Pablo, sim. Eu la tenho. Pablo, sim. Para quê? Então, Romário diz, vai no silêncio quando a noite cede a vez a madrugada. Para quê? Ver lindo dia. Puxei a cortina da mesma lentamente. Bom, muito bem. Então, Pablo aí nos ajudou. Para romper, certo? Para romper um novo e lindo dia, certo? Para romper um novo e lindo dia. E, Pablo, aí, uma coisa da pronúncia. Estudantes, cuidado aí. Seria puxe a cortina. Puxa. Que é puxar. Para nós, puxar seria alar. Sim? Alar, puxar. Puxe a cortina da mesma lentamente. Sim? E você vai ver o samba ou você vai ver o reggae em pessoa falando com a gente. Muito bem. Gente, perguntas? Tudo bem? Tudo claro? Fica. Ótimo. Ótimo. Beleza. Obrigado. É isso. Bom, estudantes, acabamos.
por hoje. Obrigado pela sua assistência, sua presença, esforço e, sobretudo, disposição. Gente, façam as tarefas e a próxima semana nos encontramos para checar as tarefas e avançar em nossa temática da cidade. Tudo bem? Obrigada por essa música, professor. De nada, Ângela. Obrigado a você por assistir. Una última cosa, la segunda tarea es ventajas y desventajas de vivir en una casa, ¿es cierto? Sim, aí está. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Cómo se llama el documento? Se chama Planta APTO. Planta APTO. Perfecto, gracias. Tudo bem, Carlos. Boa sorte. Obrigado. Obrigada, professor. Boa tarde. Tchau, tchau, gente. Boa sorte. Obrigada, até logo. Chao, chao, hasta luego. Até mais. Tchau. Tchau, tchau.